Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados de Comunicação Social e cumprimento agora a senhora Secretária de Estado e o Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, eu vou abordar aqui 2 ou 3 temas em nome do Grupo Parlamentar do PSD e para começar essa abordagem vou começar por uma expressão que o senhor utilizou na sua apresentação. E o Sr. Ministro das Finanças diz: hoje temos resultados. Muito bem, hoje temos resultados. E é sobre esses resultados que o PSD vai pegar. O PSD pretende que o Sr. Ministro se debruce um pouco sobre a onda de descontentamento e agitação social que vivemos no país neste momento. O Grupo Parlamentar do PSD pretende que o Sr. Ministro possa dar uma explicação sobre as greves que neste momento paralisam o país. Mas com isso pretendo lembrar-lhe, Sr. Ministro, que é preciso fazer um retrato do país. É preciso nós pensarmos que temos um país com dados económicos e que o PSD reconhece que são positivos. Temos um país que viveu entre 2011 e 2015 com uma série de reformas importantíssimas que tiveram que ser realizadas pelo governo PSD-CDS e que hoje este governo e os portugueses deviam beneficiar. E, portanto, neste clima em que a conjuntura económica europeia e mundial favorece o país, em que as reformas do passado do PSD-CDS também favorecem o país, o que é que está a acontecer a um governo que não consegue traduzir esses dados, esses indicadores, no dia-a-dia das pessoas e no dia-a-dia dos trabalhadores? Ó Sr. Ministro, se há descontentamento social, se há agitação social, se há greves todos os dias, se estamos perante 47 pré-avisos de greves, perante 11 áreas de profissionais da administração pública que vão permitir que daqui até final do ano não haja um único dia sem uma paralisação, ó Sr. Ministro, sou eu que estou a questioná-lo. Depois, a seguir, se o Parlamento permitir, o senhor questiona-me a mim. Mas agora sou eu que estou a questioná-lo. Então, o Sr. Ministro deverá explicar ao país, e será imprudente se não tirar ilações, o que é que está a acontecer. Ó Sr. Ministro, diga-me, no caso dos enfermeiros, dos médicos, dos professores, os guardas prisionais, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, os funcionários da Justiça, entre outros grupos de profissionais, eles não sentem o otimismo que o Governo, Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, tanto estão a fazer propaganda. Não sentem, Sr. Ministro, não sentem. Só que agora chegou a hora da cobrança. Faltam meses para chegarmos ao próximo ato eleitoral. E chegou a hora da cobrança. O Sr. Ministro vai ter que explicar a este grupo de profissionais. Posso continuar, Sr. Presidente? O Sr. Ministro vai ter que explicar a este grupo de profissionais o que é que lhes prometeu e não cumpriu. Porque se o Sr. Ministro das Finanças não tem noção daquilo que era possível dar a estes grupos de profissionais e prometeu, o Sr. Ministro não está em condições de gerir o emprego público, não está em condições de fazer aquilo que o senhor referiu também na sua exposição. É preciso gerir a administração pública e que muitas vezes nos esquecemos. O país, Sr. Ministro, não se compadece com os seus atos de contrição neste Parlamento. Se é preciso gerir a administração pública e o senhor esqueceu-se de a gerir, tem que assumir responsabilidades. Ó Sr. Ministro, diga-me uma coisa. O senhor entende certamente, como o PSD entende e os portugueses entendem, que os enfermeiros, quando fazem greve, os enfermeiros não estão em guerra com os doentes, Sr. Ministro. Os guardas prisionais não estão em guerra com os reclusos. Os professores não estão em guerra com os alunos, Sr. Ministro. Estão em guerra com o governo que prometeu aquilo que não podia em troco da paz social, para iniciar o seu mandato, um mandato de umas eleições que não ganhou.
Ó Sr. Ministro, é com esta convicção e com esta frontalidade que eu lhe estou a dizer, o senhor pode sorrir, porque nesta fase é assim, ou o senhor sorri e relaxa, ou então tem que abandonar e fugir das funções que tem a seu cargo, porque efetivamente as coisas no país são graves e estão muito graves. Acho, sim, senhora, Sr. Ministro, está muito incomodado. E depois dizer-lhe que a alta performance deste Governo, para além de se notar pelo seu sorriso e pela forma tão relaxada e com tão pouco conteúdo como está a enfrentar esta audição parlamentar, revela-se pelo poder de destruição dos serviços públicos. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui hoje que contratou mais 10%, aumentou em 10% o número de enfermeiros. Diga uma coisa, mas fez as contas quando passou das 40 horas para as 35 horas semanais? Fez contas? Não sei se fez, ó Sr. Ministro, porque se tivesse feito contas, hoje não tinha os enfermeiros na rua a queixarem-se da falta de revisão das suas carreiras, do aumento dos salários, das condições de trabalho. As pessoas estão em modo de burnout, estão saturadas, estão com excesso de trabalho porque os serviços estão um caos. O Sr. Ministro não foi capaz, de uma forma ponderada, de ter calculado os impactos de menos 5 horas semanais na administração pública. Aquilo que o Sr. Ministro se preocupou foi, no início, em ter entrado em altos compromissos com o Bloco de Esquerda e com o PCP, para a paz social. A questão é que aquilo que cede ao Bloco de Esquerda e ao PCP não é o mesmo que governar os portugueses. Não é o mesmo, Sr. Ministro, que governar os portugueses e que fazer o melhor pela administração pública. Depois há outra matéria que eu lhe quero dizer, até porque quero me referir, até porque já estou quase no fim da minha intervenção. É aquela questão de referir que trata por igual os funcionários públicos e os funcionários do privado. Ó, Sr. Ministro, mas que novidade é esta? Há uma coisa que o senhor também não explicou e ainda ninguém se referiu à falta de compromisso do Orçamento de Estado para 2018, ainda estou em 2018, em que o senhor prometeu às bases das carreiras da administração pública, como é o caso dos assistentes operacionais e dos assistentes técnicos, que iria rever a tabela salarial, que iria mexer na tabela salarial, que iria corrigir as injustiças que são provocadas pelos aumentos do salário mínimo nacional e que não o fez. E agora vem aqui introduzir diferenças entre trabalhadores do público e do privado, criando uma nova filosofia, um novo pressuposto de ter criado agora um salário mínimo para os funcionários públicos. Ó, Sr. Ministro, é assim, não podemos permitir uma gestão de recursos humanos que cause conflitos, discrepâncias, injustiças entre trabalhadores do público e do privado e que cause injustiças e falta de equidade entre os próprios trabalhadores da administração pública. Vou terminar, Sr. Presidente. Referir o seguinte ao Sr. Ministro: se em 671 mil trabalhadores da administração pública o senhor só consegue neste momento olhar para 70 mil e ceder um benefício só a 70 mil trabalhadores, eu pergunto-lhe, a lupa que o senhor está a usar para conseguir ganhar as eleições, ou tentar pelo menos ganhar as eleições em 2019, deveria ser uma lupa que permitisse olhar para a administração pública com a verdadeira missão que a administração pública tem. A administração pública tem a missão de servir os cidadãos e as empresas. Termino sim. A administração pública e os serviços públicos não têm a missão de fazer o governo A ou B ganhar as eleições. Exatamente. Muito obrigada, Sr. Ministro.